bem-vindos à série de entrevistas do G1 com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Foram convidados para entrevistas todos os que almejam o Palácio dos Bandeirantes. Pela sequência definida no sorteio, hoje, dia 6 de setembro, a gente apresenta a conversa com Edson Dorta. Essa entrevista é transmitida pelo G1, onde ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Candidato, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, porque o nosso partido é um partido que vem sendo excluído, né, da divulgação até televisiva. Nós não temos horário eleitoral gratuito por causa da cláusula de barreira, são 10 partidos que não tem, então eu agradeço o convite também. Muito bem. Edson Dorta tem 50 anos, foi diretor do Sindicato dos Correios de Campinas e região e diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas e Correios e Telégrafos e similares de 2002 a 2015. Já foi candidato a deputado federal, a prefeito de Campinas e a vice-presidente da República. Da redação do G1, eu sou o Wallace Lara e a nossa entrevista hoje é com o candidato Edson Dorta. Nossa conversa terá, a partir de agora, 20 minutos, candidato. E eu vou começar repetindo a pergunta que eu estou fazendo a todos os candidatos a quem eu entrevistei. Por que o senhor quer ser governador de São Paulo? A nossa candidatura não é uma candidatura pessoal, é uma candidatura do partido e que a gente busca, através da candidatura, que é uma representação das bases partidárias, usar a eleição como uma tribuna para a gente apresentar o nosso programa, a forma como a gente entende a sociedade e, a partir das eleições, inclusive, organizar os trabalhadores, a população, em torno das reivindicações que eles levantam durante o dia a dia, né? Esse é o intuito da candidatura. Candidato, há mais de 30 anos, São Paulo vem tentando despoluir o Rio Tietê, mas recuperar décadas e mais décadas de cidades inteiras despejando esgoto no rio é um trabalho que precisa continuar através dos diferentes governadores. Como o senhor pretende agir neste caso? A nossa candidatura, ela trata os problemas públicos da cidade como um problema relacionado à distribuição da renda, né? Então, por exemplo, muitos dos problemas da cidade não são resolvidos porque o dinheiro público que deveria ser resolvido, eles não fica para esse serviço. Eles vão na mão, a boa parte da verba pública vai para os banqueiros, né? Os bancos hoje, eles embolsam mais de 51% do orçamento, não só do Estado e da Prefeitura. O senhor pretende aplicar melhor os recursos, mas o senhor vai contratar empresas mais qualificadas? Nós achamos que para desenvolver a cidade, para resolver problemas como o do Rio Tietê, é preciso estatizar os bancos e dar o confisco e dar o calote nos bancos. Porque os bancos hoje eles consomem boa parte do dinheiro público da cidade, e por isso que não se resolve nenhum problema. Mas de que maneira isso poderia ajudar na despoluição do Rio Tietê? Porque aí você investiria verbas suficientes para transformar o Rio Tietê num canal aí de passagem até que nem existe na Europa, né? E mas também o senhor vê o Rio Tietê com o potencial de navegação na região metropolitana. Todo mundo vê. Essa pergunta do Rio Tietê é antiga, né? Aí eu já participei de eleições. É porque é um problema muito antigo, né? E a gente já viu muito investimento ali. Qual que foi o investimento que outros governos disseram em fazer? Fazer bacia, abrir. Isso aí vem desde a época do Maluf, ou até mais, antes. Eu acho que até antes, viu, candidato? Até antes. Realmente. Bom, o senhor fala que quer reestatizar empresas que foram privatizadas. Quais seriam as empresas e de que maneira isso beneficiaria os mais pobres? O senhor já tem uma lista em mente? A gente tem a política de defender a reestatização das empresas que foram privatizadas durante os governos anteriores. No caso federal, as empresas que foram privatizadas pelo governo FHC. Aqui em São Paulo, as empresas que foram privatizadas durante todos esses 30 anos de governo do PSDB, né? Tem várias, por exemplo. A própria Eletropaulo,
Nós achamos um absurdo a privatização de praças e jardins, como o Dória fez. Mas, por exemplo, a Sabesp, que é mista, nós uma porcentagem queremos maior do governo de São Paulo. O senhor compraria a outra parte, é isso? Nós achamos que o Estado tem que recuperar essa empresa para o controle total do Estado através do controle popular. Mas vamos pegar como exemplo a Sabesp, que distribui água, que é um bem muito importante. O que poderia ser feito diferente sendo ela estatizada? O que o senhor acha que dá para fazer diferente se ela for estatizada? Se o senhor comprar o restante das ações que foram vendidas no mercado? Então, primeiro que ela não teria ações no mercado. Porque tendo ações no mercado, ela abre a possibilidade de ela ser adquirida por setores privados e os setores privados que têm as ações dominar a empresa. Nós achamos que a empresa tem que ser totalmente do controle público. Segundo, que a experiência já mostrou que as empresas privadas elas não ligam para o interesse do serviço prestado. Elas querem a lucratividade. As empresas públicas elas têm a obrigação de prestar o serviço. E a gente acha que a única maneira de resolver vários problemas em relação à prestação de serviço é a reestatização e lutar agora contra as privatizações que estão surgindo. Eu sou do Correio, por exemplo. A gente está fazendo uma luta aí enorme para impedir que o governo atual privatize a maior empresa de Correio da América Latina, uma empresa que deu 3 bilhões de lucros. Então, todas as empresas que estão sendo privatizadas, elas não dão prejuízo. O Estado, inclusive, poderia, através delas, servir melhor a população e ainda até ter rendimentos para o próprio desenvolvimento das coisas do Estado. Candidato, os deslizamentos de terra em áreas de risco em que estão diversas famílias são recorrentes no estado de São Paulo. Tivemos dezenas de mortes registradas no início do ano em Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Embu das Artes, Jaú, Arujá, Ribeirão Preto. No seu governo, há um plano para que essas famílias sejam retiradas dos locais de risco e que o Estado não seja surpreendido com as mortes no mês de janeiro, como todo ano acontece? Essa questão da moradia, e principalmente da moradia precária da população, onde tem que recorrer a construir casas em lugares perigosos, como os morros, aí, encostas e tudo mais, ela é decorrente da especulação imobiliária, né? A especulação imobiliária transformou as cidades numa verdadeira mina de dinheiro, né? Você vê... Então, mas como o senhor, no governo do Estado, poderia ajudar essas pessoas a sair dessas áreas? Nós achamos que o Estado ele tem que intervir na questão da moradia, construindo casas para a população e cortando o controle político que a especulação imobiliária tem dentro do Estado. Você vê... por exemplo, vou dar mais um exemplo da minha cidade. Nós temos lá uma fábrica antiga, chamava Chapéu Cury. A fábrica foi tombada para não ser destruída. A especulação imobiliária, na região central da cidade. A especulação imobiliária foi lá, conseguiram através de acordo dentro da prefeitura, derrubar a fábrica com uma promessa de que só não iam tirar como que se chama aquele negócio que passava o carvão, né? A lareira. E estão fazendo um mega empreendimento imobiliário lá. Na cidade inteira está assim. Os terrenos hoje, na cidade, um trabalhador que ganha um salário mínimo, nunca que conseguiria comprar, mesmo que ele trabalhasse 200 anos da vida dele. Então, mas o senhor, no Nós governo, achamos que tem que... construiria conjuntos habitacionais? O que o senhor pretende fazer? Os conjuntos habitacionais é quase uma obrigação do Estado. Eu acho que o problema maior é você derrubar esse controle que a especulação imobiliária tem dentro das cidades. Porque eles que impedem o desenvolvimento, eles não querem a construção de casas porque... Com isso, desvaloriza o negócio dele. Se todo mundo tivesse casa para morar, você não teria, por exemplo, o preço dos terrenos, das casas, dos aluguéis às alturas estratosféricas que nós temos hoje.
O grande problema aqui é você lutar contra o controle político que a especulação imobiliária tem nas cidades. Foi bom o senhor ter falado sobre aluguéis. Tem no seu plano proibição de despejos e cortes de serviços essenciais, como água, luz, gás, etc., para todos os desempregados. Aí a pergunta é a seguinte: no caso do imóvel, né, o Estado cobriria o custo para o proprietário? Que tem muito o Estado tem que cobrir o custo para o proprietário. Enquanto você não tem uma legislação em que é proibido alugar uma casa, vamos supor, nós, na verdade, nós defendemos que fosse proibido quem tem 2 casas alugar uma, porque para nós o entendimento não é um negócio produtivo, na verdade é uma especulação do fato de você ter mais dinheiro em relação à necessidade das pessoas morarem. Mas enquanto não tem essa legislação, enquanto existe... O sistema for assim? Enquanto o sistema for assim, o Estado ele tem que custear o aluguel, não deixar que a pessoa seja despejada. Mas isso não ficaria muito caro? Ficar caro fica, mas veja bem, na época da pandemia, o governo federal deu 1 trilhão e 200 milhões para os banqueiros, para eles fazerem nada. O dinheiro existe, o problema é que o dinheiro vai para os banqueiros, não vai para as necessidades da população. Deram uma ajuda de, como que chama? Aquela medida de R$600 para o povo, que juntando tudo acho que era coisa de 100, 200 milhões, e para os banqueiros deram 1 trilhão e 200 milhões. Então, quer dizer, o Estado trabalha para os ricos, não trabalha para os pobres. E essa questão, na época da pandemia, era fundamental, porque você não podia sair de casa, mas você tinha que continuar pagando aluguel. Você não podia sair de casa, mas você tinha que continuar comendo. Você tinha que usar gás. E aí, o que aconteceu? Só ficou dentro de casa uma parcela muito pequena da população. A classe trabalhadora de conjunto teve que trabalhar. Se pegava o metrô aqui em São Paulo, estava lotado. A construção civil não parou. Eu sou do trabalhador dos Correios. Eu trabalhei desde o primeiro dia da pandemia até hoje. Comércio, boa parte trabalhou. A maioria dos trabalhadores tiveram que trabalhar. Então, uma das maneiras, inclusive, essa proposta ela foi apresentada pela gente, que era uma reivindicação, inclusive, da época da pandemia, para impedir que o povo ficasse na rua, mas com garantias sociais, para que eles não morressem de fome ou fosse despejado, coisa do tipo. Candidato, o governo de São Paulo reservou 400 milhões de reais do orçamento do Estado para compensar até o fim do ano 18 concessionárias de rodovias por prejuízos causados pelo congelamento das tarifas de pedágio. O aumento estava previsto para entrar em vigor em 1º de julho, mas foi suspenso na véspera pelo governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que está em campanha. O índice do reajuste foi só um instante, desculpe. O índice do reajuste iria variar de 10,72% a 11,73%. No seu governo, como o senhor pretende lidar com essa questão? Há algum plano de ação para as concessionárias de pedágio? Eu acho que o nosso partido, a nossa política para o problema dos pedágios é recuperar as estradas para o controle da população. Isso aqui virou na verdade, o pedágio é uma roubalheira, né? Porque a estrada foi construída com dinheiro público, foi o Estado que construiu a estrada, e aí, de repente, você gasta o dinheiro do povo, o povo pagou para construir a estrada e dá para uma concessionária para ela faturar para que o povo possa passar pela estrada que ele pagou. Mas e altos custos. O senhor romperia os contratos? A gente buscaria, através da mobilização popular, do controle do povo, romper esses contratos. Porque esses contratos, na verdade, são os verdadeiros roubos. Veja bem, já foi feita pesquisa aqui em São Paulo que a Via Anhanguera, 1 ano de pedágio da Via Anhanguera, dá para você quebrar a estrada inteirinha e fazer de novo. Ninguém tem o controle da fortuna que essas concessionárias recebem nesses pedágios. Ninguém tem esse controle. E aí veja bem, o Estado ainda
ele, além de entregar a estrada, agora essa proposta que o Rodrigo Garcia, né, apresenta significa assim, você dá mais dinheiro público para verdadeiros milionários que controlam a estrada, que seria uma estrada pública. Mas o Estado teria condições de manter essas estradas? Sempre teve. A estrada virou um negócio milionário. É o que eu falei. O pedágio da Anhanguera, de 1 ano, dá para você quebrar a estrada e fazer de novo. Quanto que seria um pedágio? Vamos supor que, mesmo que a gente pague IPVA e outros impostos referentes à estrutura do Estado e das cidades, quanto que seria um pedágio, vamos dizer, justo? Não passaria de R$50, R$1. Olha o pedágio para ir para Santos, R$30. É um absurdo. Agora, candidato, o senhor vai aumentar impostos, pagamento de impostos? Vai aumentar a arrecadação? Porque o senhor já, na nossa linha até agora, o senhor já gastou bastante, por assim dizer, enquanto governador, porque o senhor já comprou as casas para o pessoal do deslizamento, agora as estradas, né? E antes a gente falou até da despoluição do Rio Tietê. Então o senhor fez bastante investimento. O senhor vai aumentar os impostos? A gente entende que o dinheiro existe. O problema é que o dinheiro vai para bancos. É como eu disse no início dessa entrevista. Mais de 50% do orçamento das prefeituras e do Estado estão nas mãos dos banqueiros através do pagamento de dívidas públicas e de juros exorbitantes. Dívidas que supostamente o Estado já até teria pago através dos juros. Nós precisamos, para desenvolver qualquer prefeitura, qualquer Estado, cortar essa sangria. A grande discussão nas eleições, em todas as eleições, é que ninguém fala esse assunto. Parece um tabu. Você não pode falar que os banqueiros têm que parar de sangrar o dinheiro público dos estados e das prefeituras. Sempre acontece o seguinte, um governante se elege e ele cai lá no estado, e toda aquela promessa de campanha, ele não consegue fazer nem 10%. Porque quando ele pega o orçamento já metade já foi para os banqueiros, uma parte vai para subsidiar estilo essas coisas do pedágio, do transporte, do esquema do transporte privado, etc. e tal. Aí ele vai ter que pagar os funcionários. Aí os funcionários, obviamente, querem reajuste salarial. Aí ele vai falar assim, não podemos, porque nós não temos verba. Só que 50% da verba dele já foi para os bancos. Se você cortar essa sangria, você resolve todos esses problemas, se constrói as casas, se desenvolve as cidades, se constrói empresas públicas para dar emprego para a população. O problema central é a sangria em relação ao dinheiro público através dos bancos. Por isso a gente defende o calote a esses bancos e a estatização do sistema financeiro. Mas calote enquanto governo do Estado? Calote, porque se a população está passando fome, você tem que escolher. É igual você. Você é pai, você tem filhos. Se os seus filhos estão morrendo de fome e seu salário só dá para ou comprar comida ou pagar o empréstimo no banco, você vai escolher o quê? Você vai escolher comprar comida. Deixa os banqueiros que já estão milionários para lá. Candidato, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre educação. Quais são os planos que o senhor tem para melhorar, particularmente, a evasão escolar no ensino médio, que é onde está hoje o nosso problema? O problema da educação é simples. Ao contrário do que está escrito na Constituição, que a educação é um dever do Estado e direito do povo, o Estado, através dos governantes da política, dos partidos que atualmente governam os estados, eles não se colocam na situação de que eles têm o dever de organizar a educação e, portanto, investir na educação, principalmente na educação pública. A política atual é você ajudar o sistema de educação privada a ganhar dinheiro em cima
da necessidade do povo. Nós somos a favor de que a educação seja pública, gratuita para todos em todos os níveis. A gente é a favor do fim do vestibular, que é esse funil que impede que a população pobre possa chegar na universidade. As universidades paulistas, então, que são de responsabilidade do Estado, não teriam mais vestibular? Não teriam mais vestibular e teria que construir mais universidade, porque supostamente você tem um vestibular porque você não tem vaga. Então você tem que construir mais universidades, desenvolver a educação para que todo mundo que queira cursar a universidade possa cursar, igual no ensino médio. Mas e o ensino médio? Igual no ensino médio, igual no ensino primário. No ensino primário, hoje, talvez amanhã não seja assim, porque a política é defender a educação privada. Hoje, qualquer pessoa que queira colocar uma criança na escola, o Estado tem a obrigação de arrumar essa escola. E teria que ser assim também para a universidade. E em relação à educação, obviamente, né, melhorar o salário dos professores, resolver o problema de salas de aula, porque hoje em dia você tem salas de aula superlotadas, diminuir a quantidade de sala de aula. Tem várias reivindicações dos professores que deveriam ser discutidas com o governo do Estado, no sentido que eles sabem o que é melhor para eles. Candidato, o nosso tempo terminou. Eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Termina aqui a nossa entrevista. A íntegra dessa e de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou o Wallace Lara e me despeço por aqui. Até a próxima.